Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Hoje eu venho trazer o segundo vídeo dessa série, que serão 3 vídeos, sobre as redes sociais, os impactos, alguns pontos que eu tenho refletido. E o ponto de hoje que eu quero falar é sobre a comparação nociva. E eu escolhi colocar esse nome, comparação nociva, porque eu acredito que tem um tipo de comparação que até é boa. Quando tem uma pessoa que a gente pode ver nas redes sociais e se inspirar e pensar, tipo, eu quero ser como essa pessoa, o que essa pessoa fez pra chegar em tal lugar. E é um tipo de comparação que te inspira a querer aprender algo, desenvolver alguma habilidade. Eu acredito que tem algo bom na comparação quando ela é nesse aspecto mais de inspiração. Mas eu acredito que geralmente as redes sociais levam a gente para uma comparação ruim. Então ela é nociva pra gente. Ela não faz muitas vezes isso de nos impulsionar, nos inspirar a buscar algo bom. Mas pode nos levar muitas ao vitimismo ou a inveja, como eu já falei no vídeo anterior. Então, ela muitas vezes não traz nada de bom, assim, sabe? E eu acho que o primeiro ponto para que essa comparação ela seja ruim e traga consequências ruins, eu acho que começa pela falta de contentamento, que inclusive, se você tá vendo esse vídeo e não me conhece de nada, e nunca viu nenhum vídeo, tem um vídeo aqui no canal sobre contentamento que eu fiz com uma amiga e ficou muito legal. Então eu acho que quando a gente começa com essa falta de contentamento, que a gente já não vê mais tanta graça, a gente já não consegue mais ver a beleza da nossa vida, do ordinário, das coisas comuns, e aí eu comparo com a vida do outro, com a rotina do outro, com a conquista do outro, tudo isso começa a ser algo que não traz nada de bom e começa a afetar negativamente tudo, a minha perspectiva de vida, a minha perspectiva de futuro. E eu sei que tem momentos na nossa vida que é difícil a gente encontrar esse contentamento. Porém, eu tava falando com uma amiga essa semana. Sempre tem algo bom em todas as fases que a gente tá vivendo. Por mais que pareça que tá difícil, que é complicado, que pareça que tá tendo problema, tem algo bom. E a gente conversava sobre isso, sobre tentar enxergar o lado bom em todos os momentos da nossa vida, em todas as fases. Mesmo quando as coisas estão difíceis, muitas vezes Cristo está nos santificando através daquela dificuldade ou daquele momento de dificuldade, daquela aflição. Então vê que, cara, Deus tá me fortalecendo, ele vai derramar uma porção específica para que eu suporte e que eu supere essa fase e me torne mais santa, sabe? Então, todas as nossas fases, nossos momentos da vida, tem alguma coisa boa. Você pode estar aprendendo algo, você pode de fato estar vendo uma fase muito boa que é notável, né? Sei lá, profissionalmente, pessoalmente, no seu relacionamento, no que quer que seja. E tem momentos que parece que você não consegue ver. E quando vem essa comparação nociva, que você vê, abre a rede social e só vê, parece que vidas perfeitas, pessoas perfeitas, tudo incrível. E começa a falar, poxa, mas isso na minha vida falta. Poxa, mas isso eu não tenho. Ai, mas eu gostaria que fosse assim. Aí começam a vir os problemas. E eu acho que muitas vezes começa pela falta de contentamento. E aí entra também a competição, né? Que eu acho que até tem uma relação com a inveja, mas é aquilo de querer provar que eu posso ou que eu tenho. Inclusive, eu tava escutando um podcast hoje de manhã e tava falando sobre esse cenário da música, do funk e tal. E o rapaz falava como essa competição, né, dentro deles mesmo. Então eu vejo um outro cantor que ele dizia, né, que tinha 5 carros, então eu quero ter 7 carros, eu quero ter 10 carros. Tem uma casa X, eu quero ter uma casa imensa. E ele tava falando sobre esse cenário na música e tal, mas eu acredito que na nossa vida e pelo impacto das redes sociais, que é o foco desses vídeos, eu acho que traz muito essa competição, sabe? Esse senso de que eu tenho que provar, de que eu posso ter, de que eu posso ser, de que eu posso fazer, e que eu vou ser melhor, e que eu vou ter mais coisas, e que, sabe? E aí entra tudo aquilo de que
a conquista do outro não devia me entristecer. E eu acredito que eu trouxe isso um pouco no vídeo da inveja. E eu acredito que eu trouxe também isso em outro vídeo, que eu não lembro, eu acho que foi sobre o detox de redes sociais, que eu falo muito sobre, no final, sobre o corpo, né? Então, se somos membros do mesmo corpo, a conquista do outro membro não deveria me entristecer, deveria me alegrar. Então, eu não deveria sentir inveja pela conquista do outro, mas eu deveria me sentir feliz pela conquista do outro. E quando eu tô nessa competição, vai ser muito difícil eu conseguir ver a conquista do outro com esses olhos de alegria ou de gratidão até mesmo pelo aquilo que eu tenho, e que bom que o outro também tem, ou tem mais do que eu tenho. Vai ser muito difícil nesse cenário de competição, de querer se provar, e aí eu já não tô contente com a minha vida. Então, é uma bola de neve, sabe? Que vai crescendo e crescendo e crescendo, e ela não tem como parar, sabe? E o fim não vai ser algo bom. E eu acredito que um ponto que vai culminando em tudo isso também, que é essa bola de neve. Então, começo pela falta de contentamento. Eu entro nisso na minha cabeça de que é uma competição, por mais que seja inconsciente, tem momentos que a gente pode se sentir tentado a pensar que a gente tá numa competição e a vida não é uma competição. Vem também um outro ponto que eu acho que afeta muito, que é a questão da aceitação. Então, e eu acho que são dois pontos, né? A aceitação e o pertencimento. Porque eu acredito que a aceitação e o pertencimento são fatores, coisas, eu não sei a palavra, que é do ser humano, sabe? É tipo inerente. A gente nasce com isso dentro da gente de querer fazer parte de algo, de querer fazer parte de um propósito maior, de uma comunidade, de uma família, de um grupo. Então, eu quero pertencer. Eu quero ser aceito por esse grupo. Eu lembro que eu falava muito isso com uma amiga antigamente. A gente falava sobre. Na escola a gente percebe muito isso, né? Tem um grupo, eu quero entrar naquele grupo, então eu começo a fazer coisas, eu começo a me comportar de uma maneira pra ser aceito por esse grupo. Inclusive, nesse podcast sobre esse cantor aí de funk, ele falava muito isso, que no começo ele tinha o desejo de entrar nesse cenário da música, e ele começou a fazer coisas que ele nem gostava e que nem era dele e que ele achava até ruim, mas pra fazer parte, pra ser aceito, pra ser incluído nesse grupo. Então, é algo da gente, é algo do ser humano. Por mais que a gente pense que não, eu não tô me mudando pra tentar me encaixar, eu não tô, a gente quer fazer parte de alguma coisa. Quando a gente faz parte de um grupo, parece que as coisas têm mais sentido. Quando eu sinto que eu tenho um propósito na vida, as coisas parecem que têm mais sentido. Eu me sinto motivada por isso. Então, isso faz parte da nossa vida. Só que quando a gente quer pertencer a um grupo errado, ou a gente quer ser aceito por um grupo que não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é verdadeiro, não é correto, isso tudo vai ser muito danoso, muito danoso. E eu acho que uma das coisas mais belas e mais lindas do Evangelho, que eu acho que vai na contramão até do que logicamente a gente pensaria, né? É que ser aceito não é uma conquista, no cristianismo, né? Então, eu não tem nada que eu possa fazer ou para que eu possa ser aceito por Cristo, aceita por Cristo. É um presente. E é por isso que a gente fala tanto da graça, né? Dentro do evangelho. Porque por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu trabalhe, por mais que tudo isso não é porque eu faço tudo isso que eu tenho e que eu pertenço ao corpo de Cristo, sabe? Então, na nossa mentalidade, e também muito afetada pelo pecado, eu penso que eu tenho que fazer algo para pertencer a um grupo. Eu tenho que fazer algo para ser aceito por esse grupo que eu quero que me aceitem. Então, o evangelho e Cristo vai na contramão de tudo isso. Então, foi um presente. Eu simplesmente sou aceita nessa grande família da fé, não por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu sou, mas simplesmente, puramente,
pelo sangue de Jesus, porque um dia ele se entregou numa cruz e através desse ato, desse gesto, eu posso ser aceita e sou amada por ele. Então, quando eu encontro, e aí, claro, na minha vida eu encontrei esse senso de propósito e de aceitação e de pertencimento em Cristo, no Evangelho, tira esse peso, sabe? Por isso que fala que o fardo dele é leve, né? Porque, cara, não tem o que eu faça. Eu não, e mesmo se dependesse de mim, eu não poderia. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu não posso, através da minha força, dos meus meios, poder fazer parte disso, se não fosse por ele, se não fosse por Cristo, se não fosse pelo sangue dele, eu não poderia. Então, acho que quando a gente entende isso, esses outras. Esse fardo, assim, que o pecado traz com isso, de eu querer fazer parte, de eu me esforçar, de eu querer ter mais, de eu querer ser mais, de eu querer ser aceito, se torna tão vaidade. Pura vaidade, pura vaidade. E é como uma fumaça assim que é jogada na nossa cara e que a gente fala, meu Deus, não tem sentido. Não tem sentido nada disso, sabe? Eu tô competindo comigo mesma, eu tô competindo com outras pessoas e não vai chegar em lugar nenhum. Ele simplesmente não vai chegar em lugar nenhum. Então eu acho que entender isso traz uma leveza e traz essa paz no coração, porque viver constantemente nessa competição, nessa falta de contentamento, nesse anseio por querer fazer parte e por ser muitas vezes rejeitado, né, por esse grupo. Então eu vou tentar de novo, não, mas é que eu quero, e eu não sou aceito, eu não pertenço. É pesado demais, é dolorido demais, sabe? Então, quando eu começo a olhar desse jeito pra tudo isso, meio que eu tiro o foco de mim. E eu acredito, tô muito convencida que grande parte dos nossos problemas talvez seriam resolvidos se a gente tirasse um pouco o foco da gente, sabe? E eu acredito que numa cultura em que a gente tem falado tanto sobre autoconhecimento, sobre você buscar ser feliz, sobre se você seguir a voz do seu coração, sobre você buscar isso, e a gente tá indo nessa direção pensando que vai ser a resposta das nossas dores, dos nossos anseios, das nossas angústias, e na real é que a gente tá mais angustiado, com mais dor e com mais dúvida e com mais vazio dentro da gente, sabe? Não tá levando em lugar nenhum. Então, na contramão de tudo isso, e parar um pouco de pensar em mim e seguir a voz do meu coração, em tentar encontrar a resposta dentro de mim, cara, não vai ter nada dentro da gente, vai ter pecado, sujeira, não vai ter nada de bom. Então, quando a gente tira esse olhar e foca mais naquilo que importa, e foca mais em Cristo, e vê que tudo que a gente tá correndo atrás é pura vaidade, né? Eu tô lendo um livro agora que fala sobre Eclesiastes, e tá sendo assim um soco no meu estômago, porque tá falando sobre tudo isso. Muitas vezes que a gente pensa que a gente tá chegando em algum lugar e parece que o dia nasce todo dia e a gente faz as mesmas coisas todo dia e parece que a gente não tá chegando em lugar nenhum e parece que as coisas não têm sentido e de fato as coisas não têm sentido quando são vistas dessa maneira, né? Ele fala muito sobre a vida debaixo do sol, parece que ela não tem sentido, parece que eu trabalho todo dia, eu faço a mesma atividade todo dia, eu lavo o mesmo prato todo dia, eu dobro a mesma roupa todo dia, eu falo com as mesmas pessoas todos os dias, tudo sempre igual, sempre igual, sempre igual. E parece que não faz sentido, mas quando a gente vira essa dinâmica e quando ele fala muito sobre o corandeu, sobre tudo que a gente faz está sendo visto por Deus e tudo tem um propósito para a glória de Deus, a nossa vocação, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa vida, tudo quando a gente começa a olhar não só nesse plano aqui na vida, no hoje, mas quando a gente entende que, tipo, cara, tudo que eu tô fazendo tá impactando de alguma maneira a eternidade, Deus tá vendo, tudo está sobre o olhar de Deus, não tá sendo tudo em vão, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, sabe? É por mais que seja uma rotina, muitas vezes enfadonha, muitas vezes essa monotonia de sempre igual, de sempre o mesmo, tem mais sentido.
porque eu estou fazendo tudo pra glória de Deus e tudo tá sendo visto por Ele, sabe? Não é... E quando não é assim, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Eu quero ser o melhor por pura vaidade, eu quero conquistar as coisas que eu quero conquistar por pura vaidade, eu quero ter um cargo, sei lá, eu, por pura vaidade. Então, e não que a gente não deva ansiar e querer por isso, mas eu acho que o propósito, o porquê eu quero tal coisa, tem que ser uma resposta que faça sentido, sabe? Não só porque eu quero, ou porque eu quero reconhecimento, ou porque eu quero prestígio, ou porque eu quero aplausos. E aí eu acho que talvez esse vazio no nosso coração não seja saciado quando essa é a resposta do porquê eu quero o que eu quero. Eu espero que tenha ficado claro, mas eu acredito que isso é algo que eu tenho refletido muito e é o meu convite nesse vídeo, que a gente possa mudar, equilibrar o porquê a gente faz as coisas que a gente faz. Essa validação também eu acho na internet, né? Os likes, as curtidas, os comentários trazem ainda mais esse sentimento de que eu estou sendo validada, de que eu estou pertencendo, de que as pessoas estão gostando. E eu acredito que talvez não seja tão bom a gente ficar tão fissurado nisso, sabe? Então talvez ativar as notificações, ativar os recordatórios de likes, de comentários, talvez seja uma opção pra calar um pouco essa voz dentro da gente, sabe? Que anseia por isso, que anseia por ser aceito, por pertencer. Eu acho que talvez sejam estratégias que possam nos ajudar também, coisas que eu tenho feito e que tenho visto bons resultados e que acho que amenizam um pouco. Ainda assim, creio que vai ser uma luta, né? Porque é impossível a gente sair do online 100%. Tem pessoas que sim, que querem e que vão fazer isso, mas tem outras que não. E eu gosto, como eu já falei em vários vídeos, eu gosto das redes sociais, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de buscar. Eu também tô gostando de fazer esses vídeos e aí buscar o equilíbrio e até onde e como e o porquê são respostas que eu tô tentando também responder pra mim mesma, sabe? E eu acho que antes de terminar, eu acho que lembrar que a gente não é bom em tudo, não vai ser bom em tudo, também talvez tire um pouco desse fardo pesado, sabe? De querer mostrar, de querer provar. A gente não vai ser bom em tudo e que bom e tudo bem por isso, sabe? Não é um problema. E lembrar que Jesus é suficiente. Ele é suficiente, ele basta. Não é pelos nossos meios, não é pela nossa força, mas é porque é ele. É tudo pra ele, é tudo por ele. Então, que a gente venha se lembrar disso. Jesus é suficiente. Eu acabo por hoje aqui o segundo vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que faça sentido e que possa levar você também que tá ouvindo pra esse lugar de reflexão sobre esses temas. Então a gente vai ter mais um vídeo, que vai ser o último, que em breve eu vou gravar e vou publicar também, vou postar no YouTube. Mas eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!